Preciso sim, eu sou o Sebastião, marido da Luciane e pai da Carol e da Laena. Que boa referência, né? Boa noite, irmãos. Uma alegria estar mais uma vez com vocês, compartilhando a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus. Era para eu falar mês passado, mas esse ano eu estou fazendo uma tutoria de filosofia cristã. Então orem por mim, porque semana que vem eu tenho que entregar mais um trabalho, baseado na obra de Agostinho. Então vocês imaginem para um comerciante de vila escrever algo sobre Santo Agostinho. Então orem por mim. Mais uma alegria estar aqui para falar um pouco sobre o tema dessa série, né? Jesus, ponto real, muito mais que um influenciador. E hoje falarei de um tema bem, assim, fácil, né, Aro? Quando tem um tema mais fácil, chama um presbítero, né? Recordo que há um tempo atrás preguei sobre expiação limitada, algo tranquilo, né? Algo tranquilo, assim. E hoje vou falar sobre o nascimento, a concepção virginal de Jesus Cristo, respondendo à pergunta por que Jesus nasceu da Virgem Maria. Utilizarei o texto de Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 a 25. A narrativa tanto de Mateus quanto de Lucas, mas eu utilizarei o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. Mateus, capítulo 1, 18 a 25. Está projetado aí para os irmãos. Versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Pausa. Na cultura judaica havia o acerto, né, entre as famílias, e após esse acerto, a mulher já estava comprometida. Desse acerto para o casamento em si, era só o tempo do rapaz ir para sua casa, fazer o puxadinho, preparar o local da sua habitação, para que o casamento se consumasse. Mas aquela pessoa já estava prometida. Tipo o que os japoneses fazem, vocês conhecem? Os japoneses fazem miai, aquele casamento meio ajeitado, então a pessoa é prometida. Então Maria já era uma mulher comprometida. Faltava o tempo da realização do casamento e do casamento de fato. No Antigo Testamento, o casamento de fato era quando eles consumavam o casamento. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Achou-se grávida pelo Espírito Santo, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui Mateus apresenta já a concepção, fruto da intervenção do Espírito Santo, para que José não fizesse nada de errado, e já apresenta a razão disso, que era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, daquele que viria, do Redentor, do Salvador, do Emanuel, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E lembrando aqui também, meus irmãos, que na cultura judaica, eles tinham a narrativa da criação bem presente no entendimento do povo, no DNA moral, histórico do povo.
Então eles sabiam da criação, sabiam da queda e anelavam pela redenção. Por isso a narrativa de Mateus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A queda, o pecado vindo e a promessa de um Redentor. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, apontando para as profecias do Antigo Testamento e citando o profeta Isaías. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aquilo que o Senhor havia prometido está se cumprindo agora nesse evento sobrenatural, miraculoso, a encarnação do Verbo. Mas, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Ó Deus, já fizemos tantas coisas maravilhosas nesse tempo que aqui estamos, nesse lugar tão especial, neste tempo único, Senhor, porque nós fomos criados para esse momento, chamados em Cristo Jesus para esse momento de ajuntamento solene, de culto, de adoração. Senhor, um momento tão profundo e intenso de intersecção de céu e terra, porque faremos isso eternamente na eternidade com o Senhor, e um vislumbre tão claro da eternidade se dá quando em culto público o teu povo se reúne, Senhor. Já oramos, já adoramos, já manifestamos a nossa gratidão, já confessamos os nossos pecados, tua palavra bendita e eterna aberta. E agora, Senhor, a expectativa do nosso coração é uma só: que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós cremos nisso, Senhor, que o Senhor Jesus, quando ressuscitou e ascendeu aos céus, está à destra de Deus Pai em glória, e ainda agindo, e ainda se manifestando, e ainda falando aos corações do teu povo, pelo teu Espírito Santo, através da tua palavra bendita. E rogamos que isso mais uma vez aconteça, Senhor. Rogamos que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, a importância de refletirmos sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo nessa série de mensagens é que, ao fazermos isso, alinhamos nosso coração e nossa mente na direção correta. E foi proposital a minha escrita aqui, alinhando o nosso coração e a nossa mente na direção correta, isto é, no plano de Deus em salvar o seu povo através de um Redentor, Jesus Cristo. Quando falamos sobre Jesus, quando falamos da sua pessoa, da sua obra, quando falamos do Evangelho, num país de tradição cristã como o nosso, há muito conhecimento do senso comum. Todos têm uma ideia acerca da pessoa de Cristo, da sua obra. E maciçamente, essa ideia é uma ideia errada, é uma ideia equivocada, é uma ideia sem profundidade, é uma ideia sem fundamento. Podemos perceber, grosso modo, quando as pessoas falam de Deus, fora do ambiente da igreja, a expressão que usam é: Deus é bom, Deus é amor, mas sem nenhuma implicação na forma como as pessoas vivem essa realidade. E nós tratamos isso como conhecimento do senso comum. Então, quando estamos expondo uma série de mensagens falando sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, isso deve alinhar o nosso
coração e a nossa mente. Disse aos irmãos que esse mês de fevereiro estou estudando Agostinho. E Agostinho é esse teólogo do coração. Agostinho dizia que pecar era um desalinhamento dos nossos afetos, um desalinhamento dos nossos desejos, um desalinhamento do nosso coração. Porque um coração alinhado a Deus é um coração que se manifesta numa vida de testemunho, uma vida que agrada a Deus. Segundo o teólogo norte-americano John Frame, um tema muito difícil para um presbítero. Precisei da sabedoria desse teólogo norte-americano que muito tem me abençoado e me ensinado, John Frame. A igreja tem afirmado em sua história que o cristianismo é Cristo. Isto é um modo de dizer que a coisa mais importante na fé cristã não é um conjunto de doutrinas, não que isso não tenha valor, ou leis, não que isso não tenha valor, ou práticas, ou liturgias, mas é uma pessoa. O Evangelho é a encarnação de Deus, o Filho de Deus. O Evangelho é uma pessoa. Então o cristianismo é Cristo. O cristianismo é Cristo. Então é muito importante nós termos isso em mente, meus irmãos. Quando falamos de Jesus, o cristianismo é Cristo. É um modo de dizer que a coisa mais importante da fé cristã é a pessoa do Senhor Jesus. Isso não é um entendimento intelectual, não é um conhecimento correto da dogmática da igreja, mas é um relacionamento pessoal entre nós e o nosso Senhor, entre nós e o nosso Salvador. É a expressão de Jó. Ele conhecia o Senhor como? De ouvir falar. Mas agora ele tinha uma experiência, um relacionamento. Gostaria que ficasse isso claro para os irmãos. O cristianismo é Cristo. Ser cristão significa ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, no qual Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Dentro do campo teológico que trata da pessoa de Cristo, iremos abordar a concepção virginal de Jesus Cristo. A concepção virginal de Jesus Cristo, pois a gravidez da Virgem Maria foi sobrenatural, a obra do Espírito Santo sem um pai humano. Por isso iremos fundamentar esta importante doutrina através da narrativa do evangelista Mateus. Então, ser cristão não é ser membro de uma igreja. Ser cristão não é ter um conhecimento de doutrinas. Ser cristão não é ter uma série de versículos memorizados. Ser cristão significa ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, vivemos em tempos, fazendo um paralelo, na expressão de Paulo, onde muitas igrejas buscam sinais. O apóstolo Paulo afirmava, os judeus buscam sinais. Vivemos em contextos de uma intelectualização muito grande da fé cristã, como os gregos, que buscavam sabedoria, buscavam conhecimento. E nós buscamos a Cristo e este crucificado, porque temos um relacionamento pessoal. A Trindade bendita, na sua expressão em amor, se manifesta através da encarnação do Verbo, do Logos divino, e isso concede a nós a possibilidade de um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. A pergunta que eu gostaria de responder é: o que o Evangelho de Mateus nos ensina sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo?
A cultura judaica, meus irmãos, era fortemente marcada pelas memórias da ação de Deus em sua história, e principalmente através dos milagres, que eram prenúncios de boas obras, tais como os nascimentos. Aliás, nós que somos pais, né? O El vai ser pai de novo, né? Vai, de novo. Por que será não, El? De novo. Mas enfim, a gente já pensa assim, é um milagre, né? Quando a gente vê os nossos filhos nascendo, a gente fala assim, a gente já pensa que não vai dar conta, que é muita responsabilidade, que é uma vida de dedicação, e quando o tempo vai passando, a gente percebe a máxima, né? Que a nossa paternidade só acaba quando a gente morre, mas já é um milagre. Agora, na memória histórica do povo de Israel, eles tinham nascimentos miraculosos, milagrosos, como o de Isaac. Abraão já avançado em idade, Sara estéril, e era um prenúncio, né, do cumprimento da promessa de Deus para o patriarca Abraão, sinalizando em Isaac o filho que seria Jesus Cristo, o filho que seria realmente nele benditas todas as famílias da terra. Nós vemos na história de Israel a figura de Sansão, juiz, libertador, com todos os seus problemas que nós conhecemos muito bem, mas Deus o levanta como um libertador, vindo também de um nascimento de uma estéril, e Sansão foi nazireu de ventre, isto é, prometido desde o ventre, separado para Deus. Samuel, a mesma coisa, João Batista também. Então Mateus anuncia um milagre ainda maior do que uma estéril gerar um filho. Uma virgem dará luz a um filho. O milagre da concepção virginal de Cristo. Foi assim, Mateus nos diz, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. A encarnação do Filho de Deus é obra do Espírito Santo. Perguntou Maria ao anjo, a narrativa de Lucas 1, 34 e 35. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Como acontecerá isso se sou virgem? Se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Seu nascimento virginal é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e aponta, meus irmãos, para a centralidade das Sagradas Escrituras. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o Antigo Testamento havia profetizado isso, Isaías havia profetizado isso. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e chamarão Emanuel. Então, por que o Senhor Jesus foi concebido de uma virgem? Porque foi um nascimento virginal, para que se cumprisse as profecias do Antigo Testamento, para que se cumprisse a palavra de Deus, e para que a palavra de Deus fosse central na vida do povo de Israel, e para que a palavra de Deus fosse central na nossa vida. Porque desde os dias de Jesus, meus irmãos, houve questionamento acerca da veracidade da concepção virginal de Cristo. Entendam nesse contexto, e o Caio vai brilhar os olhos agora, reverendo, quando a filosofia grega encontra-se com o cristianismo, há uma síntese. Então, na mitologia grega, as mulheres tinham filhos com os deuses.
Já existia esses semideuses. Então, no imaginário do povo, quando ele encontra a filosofia grega com o cristianismo, já haviam histórias acerca disso. E a concepção virginal, claro que ela foi questionada. Por isso a ênfase do evangelista, aquilo que o Senhor havia prometido por boca nos profetas do passado, se cumpre agora. Porque se vocês não creem no milagre da concepção virginal, vocês não devem crer em mais nada, porque isso é central na história da redenção. E essa discussão, meus irmãos, caminha durante a história da igreja, até de maneira mais intensa no século XX. O século XX não foi um século muito bom para a reflexão teológica. Muito se discutia acerca da veracidade do Jesus histórico, a veracidade da concepção sobrenatural de Jesus e Maria. Mas o fato é, meus irmãos, que isso aponta para a palavra de Deus, aponta para a centralidade da palavra de Deus e aponta para uma percepção de que o Deus eterno que havia prometido no passado, cumpre essa profecia. A virgem ficará grávida e dará um filho, lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Nós cremos nisso e cremos na totalidade das Sagradas Escrituras. Nós cremos nisso. Nós cremos no evento nascimento virginal, nós cremos no evento morte na cruz, nós cremos no evento ressurreição, nós cremos no evento ascensão, e nós cremos no evento e anelamos pela segunda volta de Cristo. Todos esses eventos encadeados, todos esses eventos narrados, todos esses eventos confirmados na narrativa bíblica, e nós cremos nisso, e nós confessamos isso, e nós professamos isso, e nós declaramos isso. E isso não é o conhecimento do senso comum, esse é o conhecimento dado pelo Espírito Santo para a sua igreja. Por isso a concepção virginal preserva tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus Cristo. Olha o que diz o texto: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. O que ele pensou? Deu ruim. Duas expressões do nosso dia: deu ruim e tô fora. Ele não entendia bem como seria ele, né? Seria ele. Então o que ele faz? E não querendo expô-la à desonra pública, aprendia a anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor e em sonho disse: José, filho de Davi. José, filho de Davi, apontando para Apocalipse. Jesus é a raiz de Davi. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele que pode abrir o livro. Então, apontando para Apocalipse. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. A concepção é milagrosa, indicando que a criança é Deus, e totalmente livre do pecado. O primeiro Adão, gerado por Deus, mas o primeiro Adão cai, e ele caindo, o mal e o pecado entram no mundo, e contaminam toda a geração, todas as gerações. O pecado original, alguns teólogos usam a expressão o pecado herdado, gosto muito dela, mas em Cristo há uma ruptura. A mesma forma como Adão foi gerado de maneira sobrenatural, o Filho de Deus é gerado de maneira sobrenatural, gerando uma ruptura.
a exclusão do homem de sua concepção, ao mesmo tempo teve o efeito de que Cristo, como alguém não incluído na aliança das obras, permaneceu isento do pecado original e pode, portanto, também ser preservados em termos de sua natureza humana, tanto antes quanto depois do pecado, de toda a corrupção causada pelo pecado, porque Jesus precisava nascer da Virgem, para que houvesse essa ruptura. Jesus Cristo não estava incluído na aliança das obras, permaneceu isento do pecado original e pode, portanto, também ser preservado em termos de sua natureza humana, sem pecado, tanto antes quanto depois de toda a corrupção causada pelo pecado. A concepção milagrosa, indicando que a criança é Deus. Segundo ponto aqui, a impecabilidade de Jesus como a nova cabeça da raça humana e como o cordeiro expiatório de Deus é absolutamente vital para a nossa salvação. Então a impecabilidade de Jesus Cristo, essa ruptura que houve na concepção virginal de Maria e no nascimento de Jesus, tem a sua razão por conta disso. Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado, a nova cabeça da raça humana e como cordeiro expiatório, aquele que viria tirar o pecado do mundo, é absolutamente vital para a nossa salvação. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Por que não tinha pecado? Porque foi concebido de maneira sobrenatural, isento totalmente, antes, durante e depois, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Gálatas 4, 4 e 5 vai nos ajudar também. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, meus irmãos, é central para o nosso entendimento do porquê o Senhor Jesus foi concebido de maneira sobrenatural, porque Maria não conheceu o seu esposo, o nascimento foi virginal, por causa da impecabilidade de Jesus. Era necessário que Jesus fosse concebido e nascesse como nós, divino e humano. O El tratou disso. E fiquem tranquilos, meus irmãos. Se o presbítero não conseguir ser bem claro sobre isso, os nossos primeiros irmãos demoraram apenas 5 séculos para formularem corretamente a doutrina das duas naturezas de Cristo. Foram 5 séculos. Fiquem tranquilos quanto a isso. Era necessário que Jesus fosse concebido e nascesse como nós, da linhagem de Davi, assim como foi necessário que ele fosse tentado como nós. Pois não temos um sumo, Hebreus 4,15 vai nos ajudar, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós. Irmãos, nós não podemos perder esse entendimento de vista, porque senão o sacrifício de Cristo na cruz não tem sentido algum, não tem valor algum. O nosso Senhor sofreu todas aquelas agruras, sofreu como nós. Quando perguntarem para vocês qual foi o tamanho do sofrimento de Cristo na cruz, qual é a nossa resposta? Hebreus 4,15, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Olha a cadeia o encadeamento da ideia, da doutrina. Tanto o homem como Deus. Tanto o homem, para que o seu sacrifício tivesse valor, sentido, significado. Deus, por quê? Perfeito, ruptura do primeiro Adão com o Senhor Jesus. Para que nele a nova aliança pudesse ser estabelecida. Para que nele nós pudéssemos ser salvos, para que ele fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E aqui, meus irmãos, preciso da sabedoria de Herman Bavinck, teólogo sistemático holandês, para se obter o resultado de que o Filho eterno de Deus fosse simultaneamente filho de Davi. E a genealogia de Mateus começa, né? Jesus, filho de Davi. Um ser humano que descende de seres humanos, semelhante a nós em todas as coisas. Semelhante a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Era necessário que ele fosse concebido de forma sobrenatural pelo Espírito Santo em Maria. Porque era necessário que o Senhor Jesus nascesse na Virgem Maria. Era necessário que ele fosse concebido de forma sobrenatural pelo Espírito Santo em Maria. Foi o Filho de Deus que, dessa forma, preparou para si uma natureza humana no ventre de Maria. Embora enviado pelo Pai, ele, ao mesmo tempo, veio por sua própria vontade e ato. Para aqui para a gente entender. É muita coisa, concordo? O controle, meus irmãos, de todas as coisas estava com Cristo. Todas as coisas. A Trindade bendita agindo. Tem um termo, essa dança da Trindade, né? Como que é mesmo? Pericorese? Pericorese. Essa dança da Trindade. E o Senhor Jesus pleno na sua economia, na sua ação. A concepção sobrenatural, portanto, não é uma questão indiferente e sem valor. Ela está intimamente ligada à divindade de Cristo, à sua pré-existência eterna, sua impecabilidade absoluta, e é, portanto, de grande importância para a fé da igreja. Então, por que o Senhor precisava nascer da Virgem Maria? Por quê? Por causa da divindade de Cristo, da sua pré-existência eterna, sua impecabilidade absoluta. Então, Cristo é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Como Deus, sempre existiu, sempre existência, sempre eterno. Sua impecabilidade absoluta. E, portanto, de grande importância para a fé da igreja. Herman Bavinck. Terceiro, a concepção e o nascimento virginais sinalizam para nós que a salvação ocorre pela graça de Deus, sem esforço humano. Aqui já estamos chegando para a parte da aplicação. Vou usar uma fala do Caio. Dúvidas depois com o reverendo, né, Caio? Dúvidas com o reverendo. A concepção, por quê? Porque sinalizam para nós que a salvação ocorre pela graça de Deus, sem esforço humano. Ele dará um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Qual é a razão desse evento sobrenatural? Do maior evento desde a criação? A resposta a Gênesis 3, depois da queda. O juízo de Deus se estabelece, mas ao mesmo tempo que o juízo de Deus se estabelece, a promessa da redenção é dada. Aquele que viria a pisar na cabeça da serpente, o Senhor Jesus. O nascimento de Cristo, no qual a iniciativa e o poder são todos de Deus, é uma imagem adequada de sua graça salvadora. O nascimento de Cristo, no qual toda a iniciativa e todo o poder são de Deus, é uma imagem adequada de sua graça salvadora. Isso nos ensina que a salvação é uma ação de Deus, não um esforço humano. Quando entendemos que toda a iniciativa é sempre de Deus, e a encarnação é a expressão maior do seu amor para com seus filhos, e a resposta a isso é: então entendemos que toda a ação é de Deus, é uma ação de Deus, não é um esforço humano. Qual é a nossa resposta a isso? Qual é a nossa resposta?
diante dessa realidade maravilhosa, redentora, salvadora, graciosa, sobrenatural? Humildade. Humildade. Tudo veio dele. Tudo dele. Gratidão. O que eu merecia? Qual foi a minha participação nesse processo? Qual foi o meu esforço nisso? Submissão à sua palavra. Renúncia. Serviço. Porque é importante entendermos de maneira correta isso. Porque entendemos que o nascimento e a concepção virginal sinalizam para nós que a salvação ocorre pela graça de Deus, sem participação, sem esforço humano. Me perdoem os meus irmãos arminianos, eles estão errados nessa questão. Eles estão errados. Nesse ponto, nós cremos que eles têm um entendimento equivocado. Não existe participação humana. É graça, é a totalidade da graça. Podemos fazer uma analogia entre o nascimento de Jesus e o novo nascimento, que também é pelo Espírito Santo, é uma nova criação. Assim como o evento do nascimento virginal de Cristo foi algo sobrenatural, podemos fazer um paralelo do novo nascimento, algo sobrenatural. Nós que estávamos vivendo no império das trevas, perdidos em nossos pecados e delitos, sem capacidade alguma, o efeito do pecado herdado foi total sobre a nossa faculdade de escolha. Santo Agostinho não entendeu isso direito, mas não é tema da nossa fala hoje. Mas enfim, a realidade de sermos transportados para o reino do Filho do seu amor, é algo também sobrenatural, uma nova criação. Novamente, 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, meus irmãos, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Lembro que eu estava falando, porque o nascimento virginal, porque essa ruptura do antigo Adão, por conta de uma nova criação, uma nova realidade, uma nova possibilidade, e a possibilidade única, através de Cristo Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Finalizando já, o que vamos guardar em nosso coração? O milagre do nascimento de Cristo, virginal de Cristo, revela de maneira intensa o amor de Deus para com os seus filhos. O milagre do nascimento virginal de Cristo revela de maneira intensa o amor de Deus para com os seus filhos. Amanhã, segunda, dia cheio, o meu começa bem cheio amanhã, bem cheio mesmo. E como eu vou me colocar diante da realidade da semana que se inicia? Como eu vou me colocar diante dessa realidade? De alguém que é amado por Deus. Revela de maneira intensa o amor de Deus para com os seus filhos. Isso, meus irmãos, nos define. Isso nos define. O milagre do nascimento virginal de Cristo, apontando para a obra da salvação, a manifestação da sua graça, revelando de maneira intensa o amor de Deus para conosco, isso nos define. Amanhã, se perguntarem para vocês, quem são vocês? Quem você é? Você tem uma resposta. Essa obra maravilhosa, sobrenatural,
miraculosa de Cristo Jesus, que nos alcança através da sua graça, ela nos define. De tal maneira que amanhã, quando eu for inquirido sobre o que me define, o que me define é que eu sou um filho amado de Deus. O que me define? O Sebastião que vai trabalhar amanhã, uma agenda cheia, um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para decidir, um monte de documento para assinar, um monte de coisa para... Então, não me define, as minhas responsabilidades amanhã não me definem. As minhas competências como profissional não me definem, não nos definem. O que nos define, nos afirma o texto sagrado, é o seguinte: esse amor de maneira intensa, revelado para nós que somos seus filhos, é o que nos define. Nós somos pessoas amadas por Deus. Quem você é? Eu sou uma pessoa amada por Deus. A encarnação do Verbo de Deus é a expressão tangível do amor de Deus. Apontando para a narrativa de João, o Verbo se fez carne. O Logos eterno e bendito se faz gente. Então, a encarnação do Verbo é a expressão tangível do amor de Deus. O milagre do nascimento de Cristo, a Laena reclamou, minha filha, que esse o que vamos levar no coração estava muito grande, irmãos. Então me perdoem, tá? Me perdoem. O nascimento, porque a gente tem crítica na casa da gente já. O milagre do nascimento de Cristo se repete todas as vezes que um ser humano se rende ao seu amor. O milagre se renova todas as vezes que um ser humano se rende ao seu amor. Amanhã vamos sair daqui, segunda-feira. Qual é a nossa tarefa? Compartilhar esta mensagem. Compartilhar a mensagem para que outras pessoas se rendam ao seu amor, para que o milagre se repita. A realidade da obra do Senhor Jesus, que veio no tempo e no espaço, sim, que veio da Virgem Maria, e esse milagre se renovando, quando pessoas nascem de novo em Cristo Jesus. Então, esse milagre se repete todas as vezes que um ser humano se rende ao seu amor. E nós somos, vamos repetir juntos, vocês estão tão quietinhos, vamos repetir, e nós somos, juntos, vamos lá? E nós somos os responsáveis por compartilhar essa maravilhosa história de amor eterno. Mais uma vez. E nós somos os responsáveis por compartilhar essa maravilhosa história de amor eterno. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então, nosso compromisso, o meu e o seu, ao refletirmos sobre esse Jesus que é real, que nessa vibe de influenciador, nada a ver. Jesus é o Filho do Deus vivo. O nascimento virginal revelando toda a obra da encarnação e da redenção, nos definindo. O amor de Deus em Cristo Jesus nos define. Esta obra, esse milagre se repete todas as vezes. Irmãos, não deve ter experiência mais gloriosa para um servo de Deus, não deve ter, do que você ver uma pessoa entregando sua vida para Jesus. Não existe nada mais forte, mais intenso, mais glorioso na vida de um servo de Deus, do que ele olhar para um ser humano que estava perdido, estava morto e se tornou um filho de Deus. E a nossa responsabilidade é compartilhar essa maravilhosa história de amor.
a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Desse amor de Deus que excede a todo entendimento. Pensem nisso. Vocês acharam que um sermão doutrinário, reverendo, ia ficar só na abstração? Olhe só, não é não. A doutrina bíblica, meus irmãos, ela é vida na nossa vida. As gloriosas doutrinas da palavra de Deus são uma realidade para serem vividas hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Essa gloriosa doutrina da encarnação, do nascimento virginal, não é abstração, é realidade para o nosso aqui e para o nosso agora. Define o que vocês são, nos define, coloca responsabilidade sobre nós, somos responsáveis por esta mensagem, somos responsáveis por esta mensagem. Pensem nisso, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.